Ministração da palavra do nosso Deus. Amém. Segunda de Coríntios. Aliás, Natan, perdão. Obrigado, meu querido. Mateus 10, 42 para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Sobre galardão. Se não nos faltará galardão, nem por doarmos um copo de água, ainda que fria, a um desses meus pequeninos, disse Jesus, quanto mais as demais coisas, as mais coisas. É isso. 1 de Coríntios, capítulo 3, de 1 ao 9. 1 de Coríntios, capítulo 3, de 1 ao 9, nós vamos destacar o 9. Depois você dá um pulinho para 2 de Coríntios 6, 1. Diz assim a palavra: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Agora o 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. 2 de Coríntios 6:1. Depois você volta para esse texto inicial, tá, Natan? E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Senhor, te pedimos que continues a falar conosco, e agora, uma vez mais, nesta feita, através da ministração da Tua Palavra, que a Tua Palavra nos pegue, nos acerte, que a Tua Palavra nos trate, nos molde, que a Tua Palavra tire de nós o que não vem de Ti, o que não é de Ti, o que não Te louva, o que não Te agrada. Que a Tua Palavra tire de nós o que afronta a Tua santidade, o que desagrada os Teus olhos, o que faz mal às Tuas narinas. Que a Tua Palavra acrescente em nós o que é para a Tua glória, para o Teu louvor, para a nossa edificação e para a vergonha dos inimigos de nossas almas. Que a Tua Palavra vá e faça o que lhe apraz, e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada pelo Senhor. Ao que nós pedimos, repreenda todo obstáculo, todo espírito contrário à Tua Palavra, que ela tenha liberdade entre nós, que ela tenha vez, que ela tenha voz. Ao que nós pedimos e Te agradecemos. Que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos unja, nos use a pregar tão somente a Tua Palavra. Não palavra de homens, mas a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Toda atenção emprestada e dada à palavra do Senhor. Bom, amados, então hoje nós vamos falar sobre Cooperadores de Deus, parte 2. Semana passada nós falamos sobre Cooperadores de Deus, parte 1, e falamos, e vamos recapitular aqui,
E nós temos o privilégio de ser chamados para colaborar com Deus. Primeiro, para o nosso próprio bem, e depois para o bem de outros. Olha que coisa tremenda. Nós somos chamados para ser colaboradores com Deus. Eu disse que no encontro com Deus, nós sempre perdemos algo que temos que perder para receber algo de Deus que precisamos receber. Eu contei aqui, por exemplo, a história de Abraão, que teve que deixar a sua casa, a sua parentela, teve que deixar Ur dos caldeus da Mesopotâmia para ganhar de Deus o novo e ser em Deus um novo homem. E nós somos cooperadores de Deus, eu falei em primeiro lugar, na nossa própria salvação. Aí eu falei a parte divina e a parte humana, a parte de Deus e a parte do homem, a parte dele e a minha parte. Vamos rapidinho, cooperadores de Deus na nossa salvação, parte de Deus, salvação que Ele faz por nós. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas Filipenses 2,12, a nossa parte diz, parte C, Filipenses 2,12, na parte C, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E explicamos aqui o que é que significa desenvolver a nossa salvação, para garantirmos a nossa própria salvação em Deus. Em segundo lugar, falamos que nós somos cooperadores com Deus na nossa santificação. O lado divino, João 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, é Ele que nos santifica. Mas a nossa parte humana em nos manter santo ou nos santificarmos a cada dia, um texto só para cada um, 2 Coríntios 7:1, na parte C também diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Em terceiro lugar, nós falamos que somos cooperadores de Deus na nossa própria justificação, e justificação é ser tratado como justo. Foi o que Jesus fez por nós, aliás, tudo isso na cruz do Calvário, levando o nosso pecado e nos fazendo justificação em Deus. A parte divina, Romanos 5:1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a parte humana, dentre outros textos, eu só vou dar um, estou recapitulando. Gênesis 6:9 diz que Noé era o homem justo. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E agora vamos continuar e falar sobre somos cooperadores de Deus na nossa libertação. Lembrei de uma história agora, eu vou contar agora antes que eu esqueça. Por que nós somos libertadores, somos cooperadores de Deus na nossa libertação? Porque Deus pode nos libertar, mas se nós não quisermos nos manter livres, libertos, não adianta. Tânia, eu sei dar nomes, se você dá nome vira fofoca, né? Eu e Tânia dirigimos uma igreja há mais de 30 anos atrás. Aí tinha uma pessoa, né, que nos convidava para a igreja. A pessoa é alcoólatra, fumante, viciado, e o demônio se manifestava, nós orávamos, o demônio se manifestava. Natan nem sonhava em nascer, mas Nayara deveria ter uns 5 anos já, né, Tânia? Até Nayara expulsava o demônio. Sabia disso, né? Já viu essa história, né? O demônio se manifestava toda vez naquele homem, nós orávamos em nome de Jesus, o demônio era expulso.
domingo à noite. Teve 2 noites de domingo que nós paramos na casa dele. Havia um trabalho na raiz de uma árvore, não vou dar muito detalhes, da casa dele. Cavamos e lá estava o trabalho, de fato e de verdade, dito pelo próprio demônio, através da boca dele. Domingo à noite ele dormia liberto em Cristo Jesus. Segunda-feira de manhã ele estava bebendo no bar do, eu falei que não posso dar nome, né? De manhã cedo, tomando café branco, uma cachaça crua e enxaguando com uma cerveja gelada. E de novo com um cigarro entre os dedos. Isso se repetiu por semanas. Vamos para a igreja, se firma. Ele ia. Demônio se manifestava. Nós orávamos, expulsávamos em nome de Jesus. Ele vinha no nosso carro, levávamos em casa, né? Repito, até Nayara, em nome de Jesus, aprendeu a expulsar demônio. Porque não é no nome de Nayara, não é no nome de Eduardo, não é no nome de Tânia, não é no seu nome, é no nome de Jesus. E o demônio saía. Agora você está livre, busca o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, leia a palavra, ore, jejue, congregue, aqueles conselhos pastorais que todo mundo sabe, conhece, né? Outro dia de manhã ele estava lá tomando a cachaça dele, bebendo a cerveja dele, fumando o cigarro dele. Adianta Deus te libertar se você não quiser se manter liberto? Livre? Poderia até parar aqui já nesse tópico, mas vamos ler alguns textos, Natan. Somos cooperadores de Deus na nossa própria libertação. Em primeiro lugar, a parte divina, Natan. Livro de João, capítulo 8, versículo 32 e 36. Palavras do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, se o Senhor Jesus, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus liberta. Liberta. Deixa eu falar outra coisa aqui. Liberta. Com manifestação ou sem manifestação. E a maioria, a avassaladora maioria das vezes, é sem manifestação. Bom, contei uma história, vou falar por mim, sem dar muitos detalhes também. Eu não tinha dúvida alguma, não tenho, de que eu tinha, no mínimo, um espírito maligno. Minha mãe foi mãe pequena, né? Já contei isso aqui. Terminou seus dias antes de ser assunta ao céu, promovida às mansões celestiais, como dirigente, como uma das dirigentes do círculo de oração dessa igreja, né? Havia um demônio em mim, um Zé Pilintra, um malandrinho, dúvida alguma. Demônio dos vícios, eu tinha quase todos os vícios. Demônio da noite, e eu era um noitiavu, eu era da madrugada, tá? Meu Deus, como é que eu vou contar isso? Ou não conto? Demônio da prostituição, ao ponto do Zé Pilintra ver uma pombagira no mundo espiritual, saírem juntos sem falar nada, perguntar nome, endereço, telefone, o que é, o que não gosta, o que gosta, pronto, falei dessa forma. E eu, quando me converti ao Senhor Jesus Cristo, demônios saíram, eu fui liberto. Eu acho que pelas lágrimas, eu acho que pelos poros, mas eu sei que saíram, em nome de Jesus. Então a libertação, ela pode ser por manifestação de espíritos malignos, e a libertação, vamos dizer, visível, para entendermos melhor, e a avassaladora maioria, digo, das libertações, ela é invisível, ninguém vê,
Mas você não servia a Deus. Se não servia a Deus, você servia a quem? Você não era de Deus. Se você não era de Deus, você era de quem? Você não estava na luz de Jesus. Se não estava na luz, você estava aonde? Nas trevas. Mas quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, quando você se converte verdadeiramente no Senhor, o Senhor se liberta. O Senhor te liberta. Pastor, mas eu fui liberto da cachaça, mas no outro dia eu estava com vontade de... já estou fazendo uma preposição, uma ponte do lado divino para o lado humano na nossa libertação. Não sei se você está entendendo. Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu fumava. O Senhor me libertou, mas no outro dia eu estava doido para fumar. É lógico, o vício não é só espiritual, o vício é emocional, o vício é psicológico, o vício é sociológico e o vício também é físico. Tem gente que acha que o vício é só físico. Mas você se converteu, se fosse só físico, você se converteu, foi liberto, mas o seu corpo até então estava acostumado com cachaça, com cigarro, com maconha, com cocaína. E nós vamos passar agora pelo processo da libertação. Há uma libertação posicional, que quando você aceita o Senhor Jesus, se converte, o Senhor te liberta. Amém. E conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, sereis livres. Amém. Mas a cada dia nós precisamos nos libertar a nós mesmos em Cristo e de nós mesmos no Senhor Jesus. Amém? Vamos lá para a nossa parte, então, Nathan? Vamos lá para a nossa parte. Vou botar minha lupa aqui que eu passei dos 18. Gálatas 5, 1 e 13. Eu gostaria de ler do 1 ao 13, mas não vai dar. Vamos ler o 1 e o 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eita! Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Acabou. Deus me libertou. Mas eu preciso permanecer firme nele. E não me submeter de novo ao jugo de escravidão. Não. Eu fui viciado em quase tudo, já inventei, criei uma droga. E um carnaval, boca estava fechada, arrego atrasado, e como é que vai pular um carnaval? Um jovem desviado, um jovem sem Jesus de careta, né? Inventamos, eu e um amigo, o que era para ser um cheirinho da loló, mas virou um coquetel molotov, aonde ao cheirar 5, 3 ficaram a noite de carnaval quase toda, parado, que nem aquela brincadeira de criança, estátua. Imagina o samba rolando e 3 dos jovens que inalaram aquele coquetel, e tinha quase tudo que você possa misturar, imaginar, de gasolina, thinner, redutor, acetona de tirar unha de mulher, esmalte, álcool farmacêutico e por aí vai. Por aí vai. E quando eu me converto, eu passo pelo que quem já passou, e só quem já passou sabe. Até quem viu alguém passar pode ter uma noção, mas só quem já passou sabe, que é a síndrome da abstinência. Mas você passa, porque o Senhor te libertou. E você não pode, bota agora o 13, não pode usar da sua liberdade para dar ocasião à carne. Quer ver como é que um complementa o outro? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha, Cristo já nos libertou. Fomos chamados à liberdade.
mas porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quero te dizer uma coisa, como desse homem, que até a Nayara, em nome de Jesus, expulsou demônios. Deixa eu falar para vocês, muitas pessoas até vêm à igreja, visitam a igreja, eu vou fazer um teste, tentar aceitar Jesus para ver o que acontece. Até vem na frente, até se manifestam, demônios até saem, elas são até libertas em nome de Jesus, mas depois voltam de novo. É como mais ou menos, não é mal comparando não, você pegar um porquinho, limpar o porquinho, dar um banho no porquinho, esfregar o porquinho, passar perfume no porquinho, desodorante no porquinho, talquinho no porquinho, aí você solta o porquinho, porque ele está livre, não é isso? E ele volta correndo para o lamaçal. Sabe o que eu chamo isso? Depois de libertos, voltar para a escravidão, me perdoe a palavra chula, sem vergonhice. É isso. É o que muitos fizeram. E tem pessoas, que nem disse alguém certo dia, que todo mundo é escravo de alguma coisa, e eu disse que Paulo preferiu dizer, eu sou escravo de Cristo. Eita! Tem pessoas que gostam de ser escravos da cachaça. Tem pessoas que gostam de ser escravos da maconha. Tem pessoas que gostam de ser escravos da cocaína, e são escravos sim, porque não conseguem largar, porque não conseguem deixar, porque não conseguem parar. Porque tem pessoas que são escravos do jogo, dos jogos, porque tem pessoas que gostam de ser escravos da noite, das orgias, da bagunça. Bom, já disse aqui, vou repetir. Quando a pessoa diz assim, ó, enche os pulmões ou enche o pulmão de ar, para falar assim, olha, mas a minha cachaça, poxa, mas eu vou ter que deixar a minha cerveja, poxa, mas eu vou ter que largar o meu cigarro. Dificilmente essas pessoas vão falar assim, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode gravar isso. Experiência pastoral, experiência de profissional da mente, de quem já atendeu milhares de pessoas. Ah, mas eu tenho que largar minha amante. E olha que às vezes você vê. Vou parar. Não querem. Então há uma libertação, parte divina, e há a manutenção dessa libertação, parte minha, parte humana, porque eu sou colaborador com Deus também na minha libertação. Nem amados. A passagem do lava-pés, em João 13, Jesus chama os discípulos e Jesus pega uma toalha, amarra em seu corpo, em seu lombo, e ele pega uma bacia, deita água, e ele chama os discípulos, os apóstolos, para lavar os pés. Olha, para Jesus lavar os pés dele, Jesus está fazendo o papel de um escravo mais ralé que existia, que era chamado escravo lava-pés, que era um escravo que geralmente era velho, era cego, era mudo, era surdo, era deficiente. E esse escravo, ele era tão ralé, porque era chamado escravo lava-pés, que ele teve uma tabela que não poderia ser vendido por menos. O preço dele tabelado era 30 moedas de prata. Isso pode lembrar alguma coisa? Duas agora na mente, rapidamente, dentre outras. João Batista, quando vê vindo a ele para ser batizado, falou: Senhor, eu não sou digno de abaixado, desatar
correias das suas sandálias. Então, eu não sou digno de ser esse escravo, lava pés para o Senhor, e o Senhor vem a mim para eu batizá-lo. E Jesus é vendido por quanto mesmo? Por quanto? Jesus é traído e vendido por quanto? Por Judas Iscariotes? 30 moedas de prata. E Jesus antecipando a cruz em João 13, porque logo depois do 14 ao 16 ele fala sobre a sua ida e a vinda do Espírito Santo como outro Consolador, o Paracleto, e no 17 ele faz a sua oração sacerdotal, e a partir daí 18 a sua condenação e crucificação, e por aí vai a sua ressurreição, 21, depois a ascensão. Jesus então começa a lavar os pés dos apóstolos. Aí quando chega a vez de Pedro, Pedro fala assim: Senhor, tu lavas a mim? Não, de forma alguma. Aí Jesus fala assim: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Aí Pedro fala assim: Senhor, então lava-me não somente os pés, mas também a cabeça e todo o corpo. Aí Jesus fala assim: olha, então bota em 13, capítulo 15:3, mas era outro versículo no 13, que Jesus fala assim: não, vós já estáis limpos, mas somente os pés. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. O que Jesus está falando? Olha, há uma libertação que é posicional, é um ato, é um estado, mas na caminhada da vida sujamos pés no lamaçal do pecado, e Jesus fala somente os pés, porque vos lavei, 15:3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, mas a cada dia vós precisais se limpar, se lavar, se libertar de alguma coisa. Faz alusão também, amados, aos banhos públicos que acontecia naquela época. Nem todo mundo tinha banheiro em casa. Aliás, naquela época quem tinha banheiro em casa era milionário, era riquíssimo, era ricaço, que nem diz hoje, era podre de rico. Os banheiros e os banhos eram públicos, então as pessoas tomavam banho em banheiros públicos, e quando chegavam em casa, as ruas eram de chão, e também não tinha asfaltos nem pavimentação como hoje, sujavam os pés, e para isso o lava-pés. Então o Senhor nos libertou com um banho, mas a cada dia nessa caminhada cristã nós precisamos lavar nossos pés, nos purificar de alguma coisa, quem sabe de muitas coisas, quem sabe de poucas coisas, eu não sei de quais coisas, mas cada um sabe de qual coisa você precisa se libertar. Eu não sei, você sabe. Eu sei de mim, você sabe de você. Quem sabe a internet, eu quis dizer a internet. Quem sabe, eu não sei, a tiravisão, eu ia falar televisão. Eu não sei. Quem sabe algumas amizades. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Já como o Paulo disse há pouco tempo aqui, olha, se você andar com 4 maconheiros, você vai ser o quê? O 5º. Se você andar, irmã, com 5 prostitutas, você vai ser qual? A 6ª. É isso. Andar, viver, conviver. É isto. Minha parte. Eu preciso fazer a cada dia, a cada amanhecer, na libertação. Eu aprendi com a palavra e aprendi com a pastora Valnice Milhomes
no seu best-seller, no seu melhor livro, Orando a Palavra, e eu oro a palavra todo dia. Eu acordo, uma das coisas que eu oro todo dia é: este é o dia que fez o Senhor. Livro de Salmo, 118, versículo 24. Por isso estamos alegres. Alegremos-nos e regozijemos nele. Todo dia eu oro a oração que Jesus, duas partezinhas dela pelo menos, em Mateus 6, 9 adiante, que é a oração do Pai Nosso, ora assim: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, e liberta-nos do mal. Livra-nos do mal é mais o mal externo, mas liberta-me do mal é mais o mal interno, que está dentro de mim. É lógico, evidência. Está dando para pegar? Portanto, nós somos cooperadores com Deus até na nossa libertação. Salmo 91, no versículo 3, e eu lembrei aqui da história. Depois você bota 2 Timóteo 4,18: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas depois o crente vai lá e busca o laço do passarinheiro e vai para a peste perniciosa. Não sabia que tem muitas provações que não é Deus que dá, é o crente que procura. Que não é Deus que envia, é o crente que entra. Verdade ou mentira, amados? Tem mãe que fala assim: minha filha, esse rapaz não é para você. Tem pai que fala assim: meu filho, essa mulher não é para você. Mas eu amo ela, pai, eu amo ela. Moela é muito bom com batata. Eu amo ela, né? O amor é cego, mas o casamento lhe abre os olhos. Então, difícil pai, mãe. Eu falei pai e mãe. Eu não falei palhaço. Eu não falei pai trocinador. Eu não falei mãe desnaturada. Eu falei pai e mãe. Difícil errar. Mãe, então, mãe só perde para Deus. Eu sempre a exagerar, falar uma hipérbole, que mãe errada está certa. Eita! Não vai dar bom se a mãe falar: meu filho, quanto mais se for uma mulher de Deus, quanto mais se for uma mulher de Deus, se ela falar: meu filho, minha filha, ouve, sofre, porque do mesmo jeito que ama, desama, do mesmo jeito que gosta, desgosta, do mesmo jeito que se apaixona, se desapaixona. Amém ou não amém? Porque senão, já vi muito, irmãos, 57 aninhos de idade, vividos na rua. Eu sou a letra U, no meio da rua, no meio certinho da rua. Sei do que eu estou falando. Amém? Eu comparo, como eu disse, a minha vida como uma cafifa. Deus, eu estava agarrado, eu estava preso, me cortaram na mão, Natan. Me cortaram na mão, com muita linha. Aí Deus me soltou, me tirou de onde eu estava agarrado, em um galho de uma árvore alta, em um fio de alta tensão, e me soltou. Eu estou livre, mas a linha, eita, a linha está na mão de Deus. Senhor,
Se eu for um pouquinho longe, me puxa, não deixa eu ir não. Puxa, tá de volta. Aleluia! Aleluia! Estou livre, mas estou na mão dele. E por eu estar na mão dele é que eu estou livre. Porque quando eu estava nas garras do diabo, é que eu estava preso e escravizado por ele. Eu acordava vários dias e falava assim: hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou cheirar, hoje eu não vou farrear, hoje eu não vou fazer, eu não vou acontecer. E aquele dia eu fazia tudo isso e muito mais, de uma vez só, misturado ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu era escravo do capeta. Hoje eu sou servo do Senhor, e Ele ainda me dá o privilégio de me chamar de filho e de amigo. É João 15, André? E amigo. E amigo, e amiga, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, amigos, porque tudo quando ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Amém? Último lugar, para a gente partir. Cooperadores de Deus, cooperando com Ele para o bem dos outros. Último lugar, somos cooperadores de Deus. Faltou um texto no Timóteo 4,18, não faltou? Posso deixar, está na agulha aí? Vamos lá. 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Pronto. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Último lugar, somos cooperadores de Deus até na nossa vivificação. Vivificação. Mas então quem quer vivificação? É tornar a ter vida. E vida divinal, celestial, vida espiritual. Vida cristã, vida de Cristo em mim. Agora, como disse Paulo, não sei se foi Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho não no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Vamos lá, parte divina, André. Livro de Salmo 80, versículo 18. Depois Salmo 85, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos, Senhor, e invocaremos o teu nome. Ele me vivifica e eu invoco o seu nome. Porventura não nos tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? É Ele que me deu vida quando eu estava morto. Pode lembrar. É livro de Efésios 2, 1 e 5. Efésios 2, 1 e 5. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse texto o pastor Marinho gosta muito. João 1:4. João 1:4. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Sem a vida de Cristo na minha vida, eu sou um morto-vivo, eu sou um cadáver ambulante, eu sou um defunto adiado. Isso, somente isto, e nada mais além disto. É Ele que nos vivifica, que nos dá vida. Mas nós precisamos manter essa vivificação, buscar a cada dia estarmos vivificados nele. Bota aí, por gentileza, tem que começar a correr. Livro de Levítico 18:5.
E depois João 6:63, Levítico 18:5, porquanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem por isso viverá por eles. Eu sou o Senhor. João 6:63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, as palavras do Senhor são palavras de vigor, me guiam, me trazem à luz, as palavras de Jesus. E as palavras que eu vos digo são Espírito, são vida. Eu busco a palavra, ela me vivifica. Eu leio a palavra, ela me vivifica. Eu medito na palavra, ela me vivifica. Eu estudo a palavra, ela me vivifica. Eu examino a palavra, ela me vivifica. Eu prego a palavra, ela me vivifica. Eu ensino a palavra, ela me vivifica. Eu ministro a palavra, ela me vivifica. Eu falo da palavra, ela me vivifica. Eu anuncio a palavra, ela me vivifica. Louvado seja Deus. Como que eu posso me manter avivado, pastor? É palavra, é oração, é congregação, é jejum, é consagração. Deus acende a fogueira em nós, fogo puro, ó, mas você precisa manter esse fogo aceso. Natan, Levítico 6:12 e 13. Eita, tem muitos mais textos aqui, vou ver se eu consigo ler mais uns 2 ou 3, se der. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha a cada manhã, e sobre ele, sobre o altar, porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13, depois volta no 12, eu vou comentar esse texto rapidamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu já peguei esse texto em algumas confraternizações de mocidade, quando eu era jovem. Uns dias desse atrás. Não tem muito tempo, porque eu era da idade do meu filho, Natan. Seu rapidamente fundo histórico. O sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas preparavam o altar, preparavam o holocausto. E sabe o que acontecia? Deus mandava fogo do céu e queimava o holocausto, o sacrifício. E havia fogo no altar. Amém. Deus mandou fogo. Mas diz o 12, Natan, que a cada dia, a cada manhã, o sacerdote ou os sacerdotes, havia um sumo sacerdote. Erroneamente no tempo de Jesus havia 2, Anás e Caifás. Também não vou entrar em detalhe, a mensagem não é essa, sobre gênero, mas um sumo sacerdote e sacerdotes, e a cada dia o sacerdote pegava lenha. Eu já preguei sobre esse texto. Para você manter o fogo do altar aceso, avivado, vivificado, cada dia você tem que cortar lenha, pegar lenha e colocar no altar para manter o fogo aceso. A lenha da oração, a lenha da palavra, a lenha da igreja, a lenha do jejum, e por aí vai, para manter a chama acesa. Aí acontece que está no 13, Natan, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deus que acende, mas é você que apaga se você não manter aceso.
rapidamente. 2 ou 3 versículos, para fechar essa parte. Primeiro, Lucas 10, 28. Depois João 6, 57. Depois Gálatas 5, 25. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus lhe disse: respondestes bem, certamente faze isto e viverás. E viverás. Segundo texto, João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Gálatas 5, 25. Se vivermos no Espírito, também andemos no Espírito. Andemos no Espírito, e assim viveremos no Espírito. Nossa parte. O que você tem? Pastor, minha vida não está avivada. Lembrei de outra história. Menina era uma esportista, campeã em natação, e era membro, que não existe membro de uma igreja, de uma Assembleia de Deus. E ela procurou o pastor no final do culto: pastor, minha vida espiritual está tão apática, tão fria, tão distante. Sinto mais a presença de Deus, ouço mais a voz de Deus como ouvia antes. Ele falou assim: eu sei que você é campeã estadual de natação, né? No nado tal, nado livre, nado costas, nado borboleta, enfim. E ela sou pastor, tem algumas medalhas, alguns troféus. Aí ele falou assim: deixa eu te perguntar, para você ser essa ótima nadadora, você ter essas medalhas e troféus, quanto tempo você treina? Pastor, eu treino todos os dias. Todos os dias? Sim. Quantas vezes por dia? Pastor, a média de 3 vezes por dia. E dessas 3 vezes, quantas horas cada vez? Pastor, cerca de 2 horas por vez, 6 horas por dia. Todos os dias, faz a conta vezes quanto dá por semana. E você acha que os seus troféus, suas medalhas, suas conquistas se deve a isso, aos seus treinos diários, 3 vezes, todos os dias? Sim, pastor, com certeza. Ele falou assim: quantas vezes você... Jesus. Aí o pastor falou assim: quantas vezes você lê a palavra por dia? Sem ela responder, ele fez a segunda pergunta: quantas vezes você ora por dia? Ela abaixando a cabeça. Eu só tenho te visto aqui alguns domingos como hoje, minha filha. Quantas vezes você vem por semana à igreja? Sem mais perguntas, quantas vezes você jejua? Quantas lenhas você tem colocado no seu altar? Cuidado com a mornidão. Jesus falou assim, livro de Apocalipse 3, a partir do 18, se não me fala a memória, para o pastor da igreja de Laodiceia. Aliás, volta para o 16, Natan. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos terminar? 15 minutos. Falamos sobre somos cooperadores de Deus para a nossa própria salvação.
para a nossa própria santificação, para a nossa própria justificação, para a nossa própria libertação, para a nossa própria vivificação. Mas nós devemos e podemos, e que privilégio é ser cooperador de Deus para o seu reino, para a sua obra, para a sua igreja, para o próximo nele, para o próximo nele. Mas está lembrando de outro texto, eu amo esse texto, 1 de Pedro 4,10, só podemos servir a Deus nos outros, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Minha loja, a gente vende água. No nosso mercadinho, a gente vende café. Mas todo dia tem café quentinho e água geladinha de grátis, 0,800, de cortesia, para todos que quiserem. Eu não posso dar uma água geladinha para Deus, posso? Senhor, está um calor, está muito quente em cima, meu pai. Poxa, meu pai, queria te servir uma água geladinha nesta taça. Eu tenho lá em casa algumas de cristal. De cristal, Senhor, eu queria te servir. Tem como fazer isso? Tem. Como? No outro. Servindo o outro. Friozinho, Senhor, uma manhã. Só quer um cafezinho quente? Tem como dar a Deus um cafezinho quente? Tem. Eu dando ao próximo. Aliás, Mateus 25, Natan, vai falar isso. Meu Deus, Mateus 25, do 1 ao 14 é as 10 virgens. Do 14 adiante é a parábola dos talentos. Leva lá para os 30 e pouco, mais ou menos. Isso aí vai passando, meu filho. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Tive nu e vestiste-me. Tive enfermo e foste ver-me. Estive preso e visitaste-me. Aí perguntaram, Senhor, quando é que te vimos? Com fome te demos de comer, com sede te demos de beber. Aí já, cada uma das vezes que fizesse a um desses pequeninos, a mim, e fizesse. E aos que fizestes, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que está preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Aos que não fizeram, afastados de mim, malditos. Mateus 10, 42, Natan. Já com o caso Eduardo, quase sempre ele nos serve uma água. Eu sempre falo, onde eu vou, onde eu prego, onde eu ministro, alguém me dá, eu posso parar. Fizemos há pouco tempo 10 anos do CETEB, Seminário Teológico Escola de Profetas. Me deu uma água, Mateus 10, 42 para você, lá, Mateus 10, 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses meus pequeninos, de modo algum perderá o seu galardão. Como eu posso colaborar com Deus no seu reino, na sua obra, na sua casa, na sua igreja? Como? Primeiro, sendo maduro, espiritual. Maduro. Lá no texto, Natan, Paulo diz assim: não posso vos falar como espirituais, assim como carnais. E vocês têm partidos aí, facções, panelinhas. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Acaso eu, Paulo, morri por vocês? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Em primeiro lugar, irmãos, para colaborar com Deus, ser colaborador dele, e vale tudo isso que eu falei junto, desde colaborar com a minha própria salvação. Tem que ter maturidade espiritual e maturidade emocional.
Tem que parar de mimimi. E a vossa igreja tem pessoas, irmãos, eu tenho pessoas que me chamam de segundo pastor, de longe. Aliás, tem uma hora que ela está se mudando para o Largo da Batalha, e ela vai vir para cá, uma diaconisa, uma obreira na casa do Senhor. Como tais pessoas moram muito longe, me chamam de meu pastor, sou meu segundo pastor, e por isso literalmente não estão congregando aqui ainda. Uma vai vir, em nome de Jesus, não sei as outras. O tempo é de Deus, o mundo é de Deus. Mas fala assim, pastor, se eu morasse aí perto. Algumas já falaram assim, igreja da palavra, queria tanto ouvir pessoalmente mais vezes o Senhor, com uma palavra quase sempre eclesiástica e doutrinária, e o pastor Marinho com uma palavra quase sempre evangelística. Vocês se completam, o presidente e o vice, o 01 e o 02. Pessoas já falaram assim, pastor, o senhor prega a Jesus como o Senhor. Pastor Marinho prega a Jesus como Salvador. É verdade ou mentira, irmãos? Marinho pregar aqui agora pode estar igreja lotada só de crente. Ele vai pregar Jesus como Salvador. Ele está lá fora, está ouvindo. Passando, está ouvindo. Em casa, está ouvindo. Atrás, dos lados, na frente, do lado, do outro. Amém? Igreja da palavra. Aqui só não amadurece quem não quer. Aqui só não cresce quem não quer. Modéstia à parte. Para ser colaborador de Deus tem que ter maturidade espiritual. Tem que ter maturidade emocional. Tem que estar de partidarismo, panelinha, de divisão. Aqui não prevalece, vocês sabem disso. Preferimos mais qualidade com menos quantidade do que muita quantidade com pouca qualidade. Melhor mais quantidade com mais qualidade, mas qualidade é mais importante que quantidade. Não prevalece. Já teve panelinhas aqui, botaram o nome. Estava inaugurando uma congregação em Nova Grécia, estava na casa do líder deles com um bolo enfeitado, com o nome em cima, fechamento. Fica um. E saíram mal, estão todos maus, quem sabe, sabe. Os mais antigos, um pior que o outro. De tentativa de suicídios, a traição, homossexualismo, separação, doenças incuráveis, morte. Amém? Os mais antigos sabem. Rebelião é pecado de feitiçaria. Deus peca contra a santidade, a moralidade, mas não peca contra a autoridade de Deus. Tem que ter maturidade. Segundo lugar, para ser colaborador de Deus de forma geral, precisa trabalhar na obra, precisa fazer alguma coisa na igreja. Pastor, eu não sou bom de microfone, mas eu sou bom de vassoura. Pastor, eu não sou bom no púlpito, mas eu sou bom na bateria. Pastor, eu não sou muito bom aí no altar, na tribuna, mas eu posso ser bom na porta, na recepção. Eu quero colaborar, eu quero ser colaborador com Deus. Eu quero ser ganhador de almas, eu quero ajudar a manter essas almas, alimentá-las, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ter zelo pela casa do Senhor, como o Senhor disse em João 2, o zelo da tua casa me consome. Eu quero, como Jesus disse, quando Ele voltar, me encontrar trabalhando. Foi Jesus que disse. Ele ainda falou trabalhar até que eu volte. Eu quero fazer alguma coisa, qualquer coisa. Eu quero dizer como
Como disse, eu também já preguei esse texto, Neemias 6,3, esse que eu estou fazendo. Eu não fiz. Eu também já fiz. Mas esse que eu estou fazendo, não é que eu vou fazer. Eu também quero fazer. Mas esse que eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, não poderei parar, porque pararia a obra que estou a fazer. Pastor, mas eu só lavo os banheiros, mas estou fazendo uma grande obra. Pastor, eu só fico na porta recebendo os que entram, mas eu estou fazendo uma grande obra. Pastor, eu só limpo a igreja, mas eu estou fazendo uma grande obra. Pastor, eu também canto o ovo, mas eu estou fazendo uma grande obra. Pastor, eu posso pregar, eu estou fazendo uma grande obra. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Glória a Deus, eu estou fazendo uma grande obra, porque eu sou colaborador de Deus. E para terminar, 5 minutos, vou fechar. Coloca aí. Colaboradores de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Bota o 57, mas vou destacar o 58. Colaboradores de Deus. Para fechar. Não fica sem recompensa. Não fica sem recompensa. E vou dizer para vocês, Deus já nos tem recompensado com vida, com saúde, com família, com trabalho, com o pão nosso de cada dia, com vestimento. Eu tenho quase certeza que você hoje escolheu a roupa que queria vir. Alguns, como algumas irmãs, até trocaram de 3, 4 roupas. Qual sapato eu vou? Hoje eu olhei minha sapateira e falei assim, meu Deus, tem tênis aqui que eu não sei a última vez que eu usei, esse que já fez aniversário de 1 ano. Eu tenho que doar. Doei um par ontem, mas eu tenho que doar mais. Eu acho que só preciso de 2 pares de sapato, um preto e um marrom. Só uso o preto também. Tênis eu devo ficar só com um, quase não uso. Às vezes para dar uma caminhada, uma festa que eu possa ir de tênis. Tem algumas camisas lá, aliás que eu até ganhei de alguns irmãos daqui. Eu levo com essa, às vezes eu repito, o pessoal fala, pastor, essa roupa é uniforme? Mas tem um monte. Você escolheu a roupa que você quis vir. Não diga, não tenho roupa para sair. Deus já nos tem recompensado. Eita, com tanta coisa. Você acordou hoje, já é recompensa de Deus. Mas deixa eu te informar, que Ele ainda nos recompensará mais ainda aqui na terra, e ainda nos recompensará incomparavelmente mais nos céus, com seus galardões celestiais. Graças a Deus, que nos tem dado a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58, meu filho amado, em quem me compraz, Mateus 3:17. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Lá nas entrelinhas, e colaboradores de Deus, está vendo lá? E inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus não faz vista grossa para nada que fazemos para Ele. Seja colaborador de Deus, porque você já está sendo recompensado. Vai ser muito mais ainda. E no céu nem se compara. Porque se um copo d'água tem galardão, imagine muito mais. Você é colaborador de Deus? Que Deus nos abençoe nesta noite com essa palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.